O Irã agora parece estar no meio da maior reviravolta de um filme. Pense bem nisso, um país com uma população de 92 milhões, eles ficaram em silêncio por muito tempo, há muito tempo com medo de falar. Mas chegou um dia em que uma pequena faísca surgiu, e essa faísca se transformou em um fogo que não pode mais ser contido. Isso não é mais só um protesto ou gritos nas ruas. Agora o país inteiro se move ao mesmo tempo. Em 31 províncias, mais de 70 cidades explodiram em fúria. Ainda há imagens sendo divulgadas. Cidades literalmente em chamas, com fumaça, explosões e gritos. Parece uma cena que você não acreditaria ser real, mas está acontecendo bem na frente das câmeras. E é de arrepiar. As cidades estão caindo pouco a pouco, não pelas mãos dos militares, mas pelas próprias mãos do povo. Eles estão tomando uma a uma as delegacias de polícia, símbolos de poder. Lá está o governo. Eles não aceitam mais ser controlados. Eles não querem mais voltar ao que era antes. O que está acontecendo agora é realmente grave, mas onde tudo isso realmente começou? E qual será o futuro do Irã? É isso que vamos analisar. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. De Isfahan até Ramadã e de Mashhad até Nurabad. Está se movendo. Em Ramadã, a província foi completamente tomada pelos manifestantes. Até mesmo a cidade sagrada de Qom, que fica a apenas 150 quilômetros de Teherã, eles já controlam grande parte do local. Antes, a Guarda Revolucionária e as milícias Basij eram temidas por todos. Governavam com mão de ferro. Ninguém ousava desobedecer. Mas agora, há relatos de que até alguns membros das forças de segurança estão desertando e se juntando ao povo. É como um efeito dominó. Quando um começa, todos seguem. Em Shiraz e Nurabad, você não vê a cena comum de protesto. As pessoas com pedras nas mãos enfrentam de frente os veículos blindados. Eles não têm armas de fogo, mas vencem pela superioridade numérica. Eles são muitos e a raiva é enorme. As imagens de Ocinte, de Mahabad e Shiraz comprovam isso. O governo já não consegue mais controlar a situação. As linhas de logística estão cortadas, as redes de comunicação caíram. Não há comando claro, não há direção clara. E no céu, algo ainda maior está acontecendo. Enquanto a terra treme, também treme o plano dos líderes por trás do regime. Foi aberto um plano B para Khamenei e seu círculo interno. Agora eles só têm duas opções: esperar e enfrentar a fúria das massas ou fugir para Moscou. Sim, Moscou. E é aqui que entra outro grande jogador na história, a Rússia. Assim como fizeram com Assad, Putin, segundo os analistas, está pronto para acolher mais um ditador. Observadores Ocinte dizem que o Irã está desmoronando mais rápido que o previsto. Não é protesto, é revolução. Em outras palavras, de acordo com observadores Ocinte, dizem que isso não é mais um protesto, já é uma revolução. A pergunta de muitos agora é: quem vai chegar primeiro à linha de chegada? O povo que vai derrubar o governo ou o governo que vai fugir primeiro? Mas uma coisa está muito clara: o muro do medo já foi quebrado. E quando isso acontece, não tem mais volta. A equipe de operações especiais em que eles mais confiam, o NOP, ou as unidades que deveriam retomar o controle em minutos, não conseguiram recuperar os pontos estratégicos nem depois de vários dias. A missão que antes eles conseguiam concluir rapidamente, agora está levando dias. À noite, enquanto tudo está escuro ao redor, há uma mensagem que é ouvida repetidamente nos vídeos vindos de diferentes cidades. Segundo os manifestantes, não tenham medo, estamos juntos. E de acordo com eles, essa já é a voz da força deles na escuridão. Na província de Luristão, a situação se intensificou. Agora não há só gritos, mas ação. O próprio povo expulsou as forças paramilitares Basij de sua região. Houve até soldados que tiraram o uniforme e fugiram. É a imagem exata do momento em que o mito da invencibilidade deles foi destruído. Nesse momento começou o real ponto de ruptura do regime, quando as forças de segurança se recusaram a seguir a cadeia de comando e pararam de obedecer às ordens superiores. E enquanto o chão pegava fogo, o medo também incendiava o céu. Nas últimas 48 horas, o movimento do tráfego aéreo em Teherã já não era mais normal.
Esses não eram voos diplomáticos típicos, nem rotas comerciais. Aviões de transporte pesado Il-76 pertencentes às forças aéreas da Rússia e da Bielorrússia pousaram um após o outro. Foram os rastreadores de voos OSINT que primeiro perceberam esse padrão. De acordo com analistas OSINT, esses pousos não são normais. Isso parece logística de emergência ou evacuação. E, segundo os analistas OSINT, isso é um sinal de pânico e de um plano que já não pode mais ser escondido. 5 aviões de carga pesada em apenas 48 horas, isso não é brincadeira. Parece o último passo de uma aliança que está desesperadamente tentando salvar uns aos outros. Mas o que será que esses aviões estão carregando? Existem 2 cenários circulando nos círculos de inteligência e nenhum deles é bom para o governo. Cenário número 1. É possível que estejam carregando munição de controle de multidão, equipamentos e armas fabricados na Rússia e na China para apoiar as unidades de segurança que estão enfraquecendo e já não são mais confiáveis. Ou seja, até mesmo as balas para silenciar seus próprios compatriotas eles estão pedindo de outros países. Cenário número 2, mais sombrio. Talvez não estejam mais importando balas, talvez estejam exportando riquezas. Khamenei, de 86 anos, supostamente já tem uma estratégia de saída preparada caso o controle em Teherã caia. O plano inclui evacuar o país junto com 20 dos seus familiares mais próximos, membros da sua equipe e pessoas de confiança. E os 20 vão para Moscou também. Segundo relatórios de inteligência vazados, Khamenei vai acionar a evacuação de emergência se as unidades de segurança falharem ou desertarem. E de acordo com os relatórios de inteligência vazados, isso não é mais apenas uma especulação. É um plano que já está pronto. A rede de riqueza dele, chamada CETAD, está estimada em mais de 95 bilhões de dólares americanos. Por isso, muitos analistas estão desconfiados. Talvez os aviões de carga que pousam agora não estejam só dando suporte. Ajudam a tirar a riqueza do Irã, afastando-a do povo. Se for esse o caso, a mensagem da trilha logística é clara. Não é uma invasão, não é uma missão de resgate externa. É um colapso interno, natural, contínuo e que não pode mais ser impedido. E a cada cidade que se liberta e a cada soldado que deserta, uma coisa fica mais clara. O governo não está mais lutando para vencer, está apenas lutando para conseguir sair. Durante anos, as forças de segurança do Irã, especialmente a Guarda Revolucionária ou IRGC, junto com as milícias Basij, conhecidas como o punho de ferro do regime, quando recebem ordens, agem rapidamente. Quando precisam silenciar alguém, não falham. Mas agora o roteiro é diferente. Há relatórios de inteligência que surgiram e, segundo analistas ocidentais, é claramente visível o colapso dentro das próprias forças do governo. Não são apenas pequenas rachaduras, são grandes fissuras. Há desintegração, insubordinação e deserção de alguns dos seus comandantes. Há também soldados que desertaram e, de acordo com informações de inteligência vazadas, nem mesmo seus líderes de confiança estão mais seguindo a cadeia de comando. E quando chegar o momento em que Khamenei, de 86 anos, perceber que até mesmo seus próprios comandantes não estão mais ouvindo, ele vai apertar o botão vermelho do plano de fuga. Isso já não é mais um sussurro secreto nos círculos de inteligência, mas um plano pronto para ser ativado a qualquer momento. Mas houve uma frase que realmente tocou o coração de todo o país. O príncipe herdeiro Reza Pahlavi, que está no exílio, enviou uma mensagem que foi como uma flecha direto ao núcleo da identidade da Guarda Revolucionária e das milícias. Segundo Reza Pahlavi, vocês não são defensores do regime, vocês são os guardiões dos 2.600 anos de história da Pérsia. Não apontem suas armas para seus próprios compatriotas. E, segundo Reza Pahlavi, essa é a lembrança que ele quer deixar para eles. Eles não são peões da política, mas sim o escudo da cultura e do patrimônio do Irã. Essa mensagem penetrou até mesmo a armadura ideológica mais resistente. Foi aí que a linha da lealdade começou a se romper. Dizem que surgiu um conflito interno nas unidades de segurança. Eles deveriam escolher a identidade nacional ou a obediência teocrática cega? Enquanto as ruas exalavam fúria, o palácio também espalhava terror. Khamenei não estava mais apenas nervoso com as massas, ele também estava nervoso consigo mesmo. Sombra, como um fogo que você não sabe de onde vai surgir, mas o que mais dói é que está dentro do próprio quintal dele. E não é só a política que está quebrada, até a psicologia do líder já está abalada. No auge do confronto deles com Israel, ele recuou para o bunker.
não por estratégia, mas por obsessão de sobrevivência. Ele parece um líder que não pensa mais em como vencer, mas apenas em como sobreviver. Segundo a análise de inteligência ocidental, Khamenei está psicologicamente destruído e perdeu o controle dos acontecimentos. E de acordo com a análise de inteligência ocidental, ele já está enfraquecido mental e fisicamente, e dizem que está perdendo o controle da situação. Por isso, o que antes chamavam de plano B, agora é o plano Z. Um plano de fuga para Moscou. Essa não é mais uma rota opcional, é a última saída. E a ironia mais amarga de todas é que enquanto as pessoas gritam morte ao ditador, elas não sabem que esse grito é como um eco do passado. Antes havia o Shah, que foi derrubado pela Revolução em 1979. E o líder que derrubou aquela pessoa agora também está à beira de ser derrubado. Segundo observadores no Irã, a história está se repetindo. O caçador agora é o caçado. Segundo observadores no Irã, quem expulsou antes, agora é quem está sendo expulso pelo tempo. Como ele subiu ao poder com a raiva do povo. E como ele vai cair, também com a raiva do povo. E a cada slogan que ecoa à noite. É como se o próprio Irã estivesse sussurrando algo para o mundo. O ditador, não importa o quão forte seja o seu punho. Quando perde seus soldados, perde seu povo e perde a razão. Não há outra linha de chegada, apenas o mesmo final. Em 1979, quando o Shah do Irã caiu, sua rota de fuga foi o Egito. Foi lá que ele se refugiou, lá que se escondeu e lá que encerrou seu capítulo no poder. Mas Khamenei, outro destino, outro final. Hoje ele tem 86 anos, não vai para o Egito, mas sim para a Rússia de Putin. Um país que mesmo na política global, muitos evitam e não querem se aproximar, como se ele fosse entrar para um clube exclusivo no qual ninguém quer ser membro. O clube dos perdedores da geopolítica, onde o ranking de influência só despenca cada vez mais. E o que está acontecendo no Irã não é uma confusão comum que vai ficar restrita a algumas esquinas. Esta é a queda do elo mais fraco na longa corrente das alianças autocráticas. Uma linha de poder que se estende de Moscou a Pequim, de Caracas a Damasco. Quando um cai, afeta todos. É como uma torre de Jenga, e o Irã é a peça que, se removida, faz tudo desabar. Mas, acima de tudo, há uma parte da história que é a mais dolorosa para o povo. Enquanto o iraniano comum sofre com o grande impacto, inflação acima de 100% e preços dos alimentos que ninguém consegue acompanhar, há outros movimentos acontecendo lá em cima. De acordo com os observadores econômicos, o regime está gradualmente tirando a riqueza do país das próprias pessoas de onde ela se originou. E isso é sentido em todos os cantos. De acordo com os manifestantes em Teherã, esse é o grito deles. Um lembrete de que a prioridade deles é o próprio país, não conflitos estrangeiros, não guerras por procuração. A frase é simples, mas o impacto é muito forte. Isso significa que eles já perceberam a traição. Por anos, as pessoas têm trabalhado duro só para conseguir comer produtos básicos, arroz, pão, legumes e alimentos que deveriam ser comuns, mas que agora são luxo para eles. Enquanto isso, o líder deles transforma o tesouro do Irã em financiamento para o exterior. E por causa disso, há um impacto ainda maior que outros países temem. Segundo a inteligência ocidental, o colapso do Irã indica o fracasso da economia de guerra russa e da rede de financiamento do terror. E segundo eles, o possível efeito disso não é apenas um reinício político, mas também um efeito dominó financeiro, atingindo a estratégia de Moscou, Pequim e outros regimes aliados que dependem das linhas de financiamento iranianas. Por isso, os gritos nas ruas expressam raiva e também são um veredito. E o slogan, nem Gaza, nem Líbano, minha vida pelo Irã, significa que isso já é o prego final no caixão da liderança ideológica. Isso para o regime, não há mais medo, não há mais ilusões e também não há mais fundos. A revolução deles não é apenas contra armas e caminhões blindados. Esta é uma luta pelo fluxo de dinheiro, a própria raiz da raiva. E quando o assunto é dinheiro e o líder já perdeu o controle, isso não é mais protesto. Este é o fim de uma era. Mas agora está mais claro para os iranianos para onde realmente vai a riqueza do seu país. Enquanto as famílias sofrem porque a moeda está desvalorizada e os preços dos produtos continuam subindo, o dinheiro está indo em outra direção. E não é para o povo,
O dinheiro que deveria ser usado para comprar comida para as crianças foi parar nos mísseis do Hezbollah, nos drones Houthi no Iêmen e, acima de tudo, nos drones Shahed que a Rússia usa contra a Ucrânia. Cada drone que Khamenei vendeu para Putin equivale a um hospital que deixou de ser construído, uma escola que não foi erguida e comida que não foi dada para as famílias do Irã. Em vez de priorizar a vida do povo, a economia, eles colocam a guerra fora do país em primeiro lugar. Por isso, agora o próprio povo está nas ruas, não apenas para protestar, mas para cobrar do governo o dinheiro público que foi roubado. E não é só o exército que está enfraquecendo. Até a mente e a compostura do líder já estão abaladas. Khamenei, de 86 anos, recuou para o bunker quando houve conflito em Israel. Não por estratégia, mas por obsessão com a própria sobrevivência. Ele parece um líder que não pensa mais em como agir, mas sim em como escapar e simplesmente sobreviver. E há outro sinal claro de pânico no alto escalão. Vários aviões de carga pesada, IL-76, pousaram em Teherã em 48 horas. Isso não é um movimento normal. Parece o último passo de uma aliança tentando desesperadamente salvar uns aos outros, enquanto um regime está desmoronando. Mas o impacto dessa queda não será sentido apenas dentro do Irã. O nacionalismo persa crescente e a ascensão da voz do filho do antigo Shah, Reza Pahlavi, como símbolo unificador, são um pesadelo ideológico para a Rússia. Se surgir um novo Irã, secular e integrado ao mundo ocidental, ele não será mais aliado do Kremlin. Ele se tornará um rival natural, um Irã livre de sanções e capaz de ser uma alternativa no mercado global de energia. Pode tirar o controle de Putin sobre o petróleo e o gás. Por isso, a corrida de Khamenei para Moscou não é apenas uma simples troca de pessoas no cargo. Este é o início de um vazio estratégico no flanco sul da Rússia. Enquanto Putin está atolado no conflito da Ucrânia, ainda existe a possibilidade de ele acabar tendo como vizinho um Irã pró-Ocidente. E a ironia mais amarga é que, em 1979, a Revolução derrubou o Shah. E agora, o líder que o derrubou naquela época é ele quem está sendo derrubado pelo tempo e pela raiva do seu próprio povo. A longa narrativa de um mundo multipolar contra a influência ocidental agora parece um conto de fadas que apaga o clamor dos iranianos por liberdade. Isso não é uma simples confusão. Isso não é um pequeno protesto em uma rua dos fundos. Isso é a queda de uma narrativa, o colapso de uma aliança e o fim de uma era. E, acima de tudo, quando um governo chega ao ponto de importar balas e gás lacrimogênio de outro ditador para reprimir seu próprio povo, já não é mais um governo que controla o país. A luta deles acabou. O capítulo deles acabou. O poder deles também acabou. Enquanto Khamenei faz as malas e embarca em um avião para Moscou, é como se fosse um grande anúncio para todos os ditadores do mundo. É como se a cena dissesse: Putin não pode salvar vocês, tudo o que ele pode oferecer é uma casa de veraneio quando vocês envelhecerem. Mas na Rússia, isso não é uma história de hospitalidade, e sim um sinal de alerta para eles mesmos. Por anos, o Kremlin confiou na tecnologia militar produzida em massa do Irã, especialmente nos drones kamikaze Shahed-136 e Shahed-131, para manter suas operações na Ucrânia. Essa linha de vida também prevê mísseis balísticos e munição para drones. Esse apoio formou a espinha dorsal da força operacional russa na linha de frente. Mas agora, essa espinha dorsal está começando a rachar. Quando o regime de Khamenei cair completamente, também desaparecerá a linha de suprimentos que sustenta a guerra da Rússia. E se houver uma nova administração iraniana, seja constitucional ou democrática, a primeira coisa que farão será interromper esse comércio militar que não é para o benefício do Irã. E mesmo que a Rússia tenha os projetos das armas e os planos de produção dos drones, isso não é garantia. Porque se o governo mudar no Irã, existe a possibilidade de eles retomarem o controle, inclusive os direitos das fábricas e também os ativos, de qualquer maneira. Se isso acontecer, será um grande golpe para Putin na linha de frente. As balas estão acabando, a produção está sendo sufocada por causa das sanções, e a Rússia não consegue mais atacar profundamente a Ucrânia sem o fornecimento contínuo vindo do Irã. Não haverá mais narrativa de superioridade aérea quando drones e Shaheds se calarem no céu. Quando a cadeia de apoio iraniana desaparecer, a capacidade da Rússia de realizar ataques de longo alcance também vai sumir. Mas o impacto não é só militar. Antes,
Moscou era o símbolo de uma superpotência. Agora parece um museu de ditadores. Assad estava lá quando Damasco caiu. Yanukovych também foi para lá depois de ser deposto. E agora Khamenei, o líder que ordenou atirar no próprio povo, também está se agarrando a Moscou. Por isso, a imagem de Moscou no cenário global não é mais de centro de poder, mas apenas um refúgio para líderes que perderam seus países e apoio. E na arena internacional, é assim que a Rússia está sendo vista. Ela não é uma salvadora, nem uma heroína. Ela virou só um refúgio para fugitivos e autocratas prestes a sair da história. E quando um país se torna apenas um refúgio para líderes rejeitados pelo próprio povo, esse é o sinal mais claro de que a narrativa de equilíbrio de poder deles já desmoronou. Isso não é apenas a queda de um governo, é a queda da ilusão das alianças baseadas no medo, nas balas e no dinheiro, de Teherã até Moscou. Enquanto Putin sonha em mudar a ordem mundial, ele próprio agora está se tornando o cuidador da maior coleção de líderes fracassados e expulsos de seus próprios países. Enquanto isso, a China está jogando um jogo diferente. Pequim quer estabilidade, rotas comerciais, segurança energética, negócios. Eles não querem caos. Eles não querem líderes que apostam alto. Por isso, quando o Irã caiu e Putin não conseguiu fazer nada para impedir, parece que uma anotação mental foi atualizada na cabeça de Xi Jinping. De acordo com observadores geopolíticos, a China não aposta em um cavalo perdedor. E, segundo observadores geopolíticos, a China não investe em alianças sem vitória garantida. A China precisa do Irã para o fornecimento de energia e segurança no Oriente Médio. Mas como o Irã, que supostamente está sob proteção da Rússia, caiu tão rapidamente, Pequim agora é forçada a repensar toda a sua estratégia na região. Eles já não têm certeza se ainda faz sentido a parceria deles com Moscou. Antes, Rússia e China eram como dois pilares de uma grande aliança. Agora parece que até a fundação está começando a rachar, porque a lógica na projeção de poder global é simples. Quando um líder não consegue ser protegido pelos seus aliados e tudo o que eles conseguem fazer é recebê-lo quando ele foge, isso não é força, isso não é influência, isso também não é dominação. Isso é uma porta de saída. Khamenei embarcou em um avião para Moscou com cerca de 20 assessores família e círculo íntimo. E a mensagem, isso não é uma história de salvação. Esta é a história de uma sentença de morte estratégica para a narrativa do Kremlin. Porque se o Irã cair completamente, a Rússia também perderá o fornecimento de tecnologia militar barata, acesso ao espaço aéreo iraniano, a influência deles no Oriente Médio, e até mesmo suas bases na Síria, que agora também estão em risco. Mas a maior reviravolta é que não é o Ocidente que está derrubando o Irã. Não é uma intervenção externa. A vontade do povo iraniano cortou a linha de vida. A raiva deles desligou o caixa eletrônico do Hezbollah e dos Houthis e interrompeu a cadeia de suprimentos da Rússia. E eles também estão enfraquecendo a influência da aliança do Kremlin. É como um estrangulamento silencioso. Mas não é obra de outro país. É feito pelo próprio povo deles. Por isso, agora o que eles chamavam antes de eixo do mal está parecendo um castelo de cartas, que com um pequeno sopro pode desmoronar. As luzes que se apagam em Teherã são sinalizadores que também escurecem o futuro de Moscou. O Irã já caiu, a cadeia de suprimentos acabou, os aliados estão destruídos e Putin está sozinho agora. E quando um líder perde fundos, perde influência e perde a espinha dorsal da aliança, ele não tem mais narrativa para mostrar no palco global. Ele já não é mais um fator decisivo. Ele pode ser o próximo a encerrar um capítulo. E agora parece que a própria história está sussurrando. Teherã caiu. Quem será o próximo? E a resposta que circula entre os observadores globais é que, se o Irã cair, Moscou será o próximo ponto de interrogação. Porque a guerra não se perde apenas no campo de batalha. Também se perde nas capitais dos parceiros estratégicos. E na raiva do próprio povo que está sendo oprimido, o Irã agora está em um momento raro em que os três pilares de um regime estão desmoronando ao mesmo tempo. Economia, lealdade das forças de segurança e confiança do povo no sistema. Isso não é simplesmente raiva do governo, é raiva pela direção do país. O Irã ganha dinheiro com exportação de petróleo, mas a maioria das necessidades do país ainda é importada de fora, como trigo, milho, peças industriais e ingredientes para remédios. Quando a moeda cai,
as importações são imediatamente afetadas. Então, mesmo que o Irã ganhe dinheiro com o petróleo, isso não é sentido pelas famílias comuns. O poder de compra das pessoas diminui rapidamente, a classe média está encolhendo, o desemprego entre os jovens está aumentando, as economias dos pais para o futuro dos filhos estão derretendo como gelo, isso por causa do calor da inflação. E como hoje em dia o campo de batalha das narrativas é digital, o regime não consegue controlar a história. Os vídeos dos civis, o jornalismo cidadão e as mensagens criptografadas se tornaram o núcleo da mobilização. Não há um único líder nas ruas, por isso o movimento não pode ser facilmente suprimido. Quando você não tem um alvo único, não pode simplesmente derrubar a revolução. No outro extremo do mapa, a Rússia enfrenta uma pressão diferente. Por anos, o núcleo da estratégia deles não foram os caças, mas sim os drones, porque é mais rápido e mais barato fabricar drones do que jatos. A doutrina russa na Ucrânia não é sobre combates aéreos, mas sim sobre ataques em enxame à infraestrutura, redes elétricas, portos, depósitos de combustível e centros de comunicação. Eles compensaram no volume, não na sofisticação, e a espinha dorsal mais importante dessa estratégia de volume são os drones iranianos, como o Shahed 136 e motores da classe 136, que podem ser produzidos em massa usando peças simples e têm capacidade de planar por longas distâncias. Isso virou a salvação da Rússia nos ataques em profundidade. Mas agora, se a estrutura de liderança do Irã mudar, eles também perderão seu fornecedor mais confiável de drones de longo alcance e baixo custo. Mesmo que a Rússia tenha os projetos e cópias de produção, isso não é suficiente sem um fluxo contínuo de materiais. Enquanto isso, a China também está observando a situação. Eles não estão emocionalmente envolvidos nas alianças. O princípio de Pequim é que eles não apostam em parceiros de alto risco e que não são previsíveis. O Irã seria importante para eles pelas importações de energia e pelos corredores de navegação do Golfo. Mas a instabilidade que Moscou não conseguiu conter está levando Pequim a recalibrar sua estratégia para o Oriente Médio. Não por causa de ideologia, mas sim por preservação de interesses. Quando o parceiro está muito instável, a China imediatamente procura uma nova rota. Por isso, a viagem de Khamenei para Moscou não é um símbolo da hospitalidade da Rússia. Isso é um símbolo do colapso da narrativa do Kremlin, uma capital que sonhava em se tornar o centro da nova ordem mundial, mas está se tornando apenas um arquivo de líderes que fracassaram. E a profundidade estratégica da Rússia no flanco sul está se limitando apenas a receber refugiados, não a projetar influência. As bases deles na Síria, os corredores aéreos do Cáspio e as narrativas de influência energética, agora todas estão sem um futuro certo. E a reviravolta mais cruel da história é que não foi o Ocidente que estrangulou o regime iraniano, não foi uma invasão externa que forçou o desfecho. Foram os próprios iranianos que cortaram a suporte vital, o dinheiro, a lealdade e a legitimidade narrativa. Quando um líder já não consegue mais alimentar seu próprio povo e tudo o que seus aliados podem fazer é recebê-lo quando ele foge, isso não é uma aliança de força, é uma aliança daqueles que estão se aproximando do último capítulo da história.